É, nação botafoguense, é domingão, hein? Domingão tem um jogão aí do nosso Botafogo e eu tô apostando, rapaziada. A gente vai conseguir se classificar para as oitavas de finais e vamos calar a mídia. Pessoal, vamos aqui repercutir esse vídeo que eu trouxe pra vocês, esse corte do canal ESPN, trazendo pra gente algumas informações do Botafogo. Bora aqui acompanhar, mas antes, já se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, rapaziada. O canal é novo, vocês estão ligados, né? Então ativa o sino pra não perder nada do nosso Botafogo e bora pro vídeo. Muito bem, vamos falar agora do Mundial de Clubes da FIFA. Repete o que você falou agora pra mim, Leon. É uma tela? Com os adversários. Começando com o Porto, que é o primeiro adversário do Palmeiras. Vamos lá com informações do Porto. A gente vai falar dos adversários também, dos outros brasileiros, do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo. Mas como vai ser no Mundial? Números do Porto nesta temporada. Ó meu Porto, de eterna mocidade, diz a gente o que é ser nobre e leal. Que é esse, hein? Ali próximo ao Douro, de grandes vinhos, hein, professor? Tem história, hein? O Porto nessa temporada, 49 jogos, 28 vitórias, 8 empates, 13 derrotas, 62,6% de aproveitamento, conquistou a Supertaça Cândido de Oliveira. Muito pouco pro Porto. É até porque ficou atrás do Benfica, do Sport e do Benfica no campeonato, então tá jogado fora o ano até aqui. Tá longe de ser aquele Porto histórico, mesmo assim é suficiente com o que tem hoje, com os números que a gente viu, para assustar o Verdão e para conquistar o primeiro lugar do grupo. O Porto de tanta gente, de Diego, de Carlinho, Carlos Alberto, não é? De Walter Casagrande Júnior. Dezenas e dezenas e dezenas de Do Juari, do menino da Vila. muitos Juari brasileiros jogava muito, hein? jogaram por lá. Hoje ainda tem brasileiro jogando lá, como por exemplo o PP. Que recentemente esteve na seleção. É, exatamente. O William Gomes, atacante que começou no São Paulo, tá jogando PP lá. até poderia ser uma alternativa para a lateral direita. Muitas vezes jogou de lateral no Porto. Chegou a ser improvisado ali. O Porto, Abel, rapidamente construiu... Sempre essa. Construiu sua trajetória, sua história de muitas glórias durante um longo período de comando do Pinto da Costa, que era o grande cara do clube do Porto, né? E ele deixou o cargo, ele deixou a presidência do clube há, 2 anos? Por aí, né? Que o André Vilas-Boas foi eleito... Vou até pesquisar aqui. O André Vilas-Boas, ex-técnico de futebol, assumiu, né, o atual presidente do Porto, o novo mandatário, que tem que lidar com a sequência de um cara que foi histórico, né? Porque o Pinto da Costa ficou uns 40 anos como presidente do Porto. Mais de 40, ele era desde 82 o presidente. Desde 82, então. E bem sucedido, né? E muito bem sucedido. Todas as grandes conquistas, né, os grandes Europa, times. Mais de 40 anos como presidente? E a gente fala dos caras aqui no Brasil, hein, professor? Ele assumiu em maio de 24, ou seja, mais um o ano. Vilas Boas, né? Então, Nosso grande Mário Marra nos lembra também de Hulk, que teve muita história. Sim, Hulk, foi um grande nome do Porto, tantos outros. E esse time, e aí ele tem uma dificuldade, sai o Sérgio Conceição, entra o auxiliar do Sérgio Conceição, que também não vai muito bem, e o Martim Anselmi, argentino, que a gente lembra muito aqui do futebol sul-americano, tendo sido campeão da Sul-Americana sobre o São Paulo, né? Aquele jogo lá em Córdoba, o São Paulo do Rogério Ceni na época. O Martim Anselmi estava no México, e do México ele é puxado lá pelo André Vilas-Boas, ele assume em janeiro desse ano. E ele pega já um time que não vinha bem no Campeonato Português. E de lá para cá ele faz uma campanha ali que é o que se espera do Porto, né? Vai ganhando dos times pequenos, mas não consegue, porque também os times de cima, o Sporting e o Benfica, não tropeçam tanto, ele não consegue chegar nos dois e termina em terceiro lugar. É um time... Eu tive a oportunidade de fazer recentemente um amistoso do Porto com o Wydad Casablanca, que também está no Mundial, né? Um dos africanos do Mundial. E é um time que gosta muito de ter a bola, né? Lembra um pouco a característica do que era aquele Independente Del Valle, joga com 3 zagueiros, com os alas subindo muito. Tem ali alguns jogadores especiais. Se comenta demais sobre o Rodrigo Moura, que é um meia-esquerda de 18 anos, é isso? 18 anos. Nosso amigo Caco da Mota me lembrou sobre esse jogador ontem. Baixinho, lourinho, habilidoso e tal. Bom jogador, mas assim, tem o Fábio Vieira. Português. É português. Tem o Fábio Vieira, que já jogou no Arsenal, né? Foi e voltou. Né? Samu Agarrua, no atacante espanhol. Ia chegar lá, né? O Samu, que é o referência diária, né? Que foi recentemente convocado para a seleção espanhola, inclusive entrou no último jogo, no segundo tempo, no penúltimo. É um centroavante espanhol muito alto, muito forte e perigosíssimo.
Então tem laterais também muito bons que chegam no ataque. É claro que não é o Paris Saint-Germain, não é o Real Madrid e tal, não está nesse nível, mas é um time interessante do futebol, nível futebol europeu, que Como vai é o ser nome um do garoto? adversário. Rodrigo Mora. Já foi convocado para a seleção Já portuguesa? foi convocado, esteve inclusive nessa data FIFA agora. E por falar em seleção, Fez tem o parte. goleiro titular da seleção portuguesa. Tem, né? o Diogo Costa. Que eu não sei se fica para a próxima temporada ou não, mas é um goleiraço ali atrás. Então, tem muita Bons base. valores. Tem, o PP é reserva, o William Gomes é reserva também, mas entra. E é um bom time de futebol que vai ser um adversário difícil para o Palmeiras. É invencível? Não, não é invencível. Mas é um adversário de um nível superior ao que o Palmeiras está acostumado a enfrentar. Chamou a atenção que o pessoal do Porto, em declarações, acho que não todos, mas pelos 2 jogadores, falaram que consideravam o Al-Ahly o grande adversário do grupo, e não o Palmeiras. Então, Então, tem uma brecha aí para o Palmeiras. Acho que vai ser um termômetro da campanha do Palmeiras no Mundial. O Palmeiras pega de cara o adversário direto por vaga no grupo. Se passar, tem boa chance. E dentro até do que a gente está falando da realidade do Porto, também acho que não é um adversário simples, embora não veja uma boa temporada, mas é muito melhor enfrentar o Porto hoje do que alguns anos atrás. Que em meio a essa troca de gestão, o Porto está com problemas financeiros, inclusive até peças muito importantes que acabaram saindo, que foram negociadas. O próprio Nico Gonzalez, que foi para o Manchester City, foi vendido no meio dessa temporada, no começo do ano. Então, é um clube que está num momento financeiro diferente. Então, acho que o Porto, além da questão de a disputa com o Sporting, que cresceu muito nos últimos anos, desde a chegada do Rubem Amorim, agora no Manchester United, a disputa com o Benfica, mas é um clube que deu algum passinho para trás para organizar a casa. Então, não é o melhor momento do Porto em relação aos últimos anos. Não é um time tão competitivo quanto já foi, mas ainda assim... não vai disputar a Champions. Exato. Tem tudo para ser um jogo interessante, né? Essa estreia Eu acho aberto. Essa estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes contra o adversário, teoricamente e muito provavelmente, o adversário mais difícil do Palmeiras nessa primeira fase aí do Mundial. Apesar de eu sempre ficar com o pé atrás, repito o que eu disse aqui durante a semana, não conheço o time atual do Al-Ahly, mas sempre eles vêm com um time forte. O Al-Ahly do Egito vem sempre com bons jogadores e com times fortes. É um time muito forte na África, no continente africano. É o mais forte. O grupo não tem cartas fora do baralho, como tem, por exemplo, o grupo do Fluminense. E se for para escolher um europeu, porque veja a situação dos outros brasileiros. O Flamengo pega o Chelsea. O Botafogo, na falta de um, pega 2 europeus. O Fluminense pega o Borussia. Então, talvez o europeu menos inacessível. Você vai falar acessível, Já que você citou o Botafogo, falamos do primeiro adversário do Palmeiras, com análise do Porto. Agora a gente vai ver algumas informações do primeiro adversário do Fogão. É o Seattle Sounders. Esse é tarde, hein? 11 horas da noite do domingo. 22 jogos nesta temporada. Tem programa segunda-feira, tem que ver. Vamos ver. É dormir tarde domingo, professor? Torcedor do Botafogo dormirá tarde. Claro. 9 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. E, vem de 2 derrotas seguidas com 6 gols sofridos. Aproveitamento 50%. Em 22 jogos fez 32 gols. É um número razoável. Mas em 22 jogos sofreu 31. O Fogão vai deitar. Não, tem que deitar, né? Porque depois não vai deitar mais. O Igor Jesus ainda vai no Mundial, né? Vai. Já se despediu do Newton Santos, vai embora e tal, mas... no Mundial, ele vai pro Nottingham Forest, não é isso? É sim. Mas o Mundial está... né? Então vai ter gol do Igor Jesus, é Ele, isso? Cuiabano e Jair, os 3 pro Nottingham. E aí, esses números do Seattle Sounders? Esse é o adversário bom para estrear, não é? Se você ganhar, né? Porque se tropeçar... Mas vai ter um certo clima de campeonato ali. Porque eles vão estar em casa, com torcida. É o pessoal que gosta de futebol, o que não é muito comum nos Estados Unidos, excetuando os latinos, né? Então vai ter esse clima. O Botafogo já tem problema. Bom, o grupo já é um problema, né? Você cair desse grupo que o Botafogo caiu,
É absolutamente fundamental. Você falou, o Fogão vai deitar, tem que deitar, porque depois não vai deitar mais. Vai ter só dificuldade. Se ele não ganhar do Seattle, imagina Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. É largar com esses 3 pontos e ver o que acontece contra os europeus. E, inclusive, entre os europeus também, né? Seria bom que os europeus empatassem. E assim, a dúvida para mim, você está falando de PSG e Atlético de Madrid são bem favoritos no grupo, né? O Botafogo deu muito azar de pegar um grupo tão pesado quanto esse, ainda mais do europeu que pegou. A dúvida é em relação a nível físico e anímico de PSG. Pós-Champions, você tendo jogadores, boa parte dos jogadores, estando agora na Nations League também. Então, o quanto que isso pode impactar no jogo do PSG? Contar com o fator ressaca. Exato. Eu acho que a grande esperança passa por aí. Assim, não é desmerecer o Botafogo, é a realidade. Assim, é muito azar o grupo que pegou. E contra o Seattle Sounders é isso. Acho que se você não vencer, você já está afadado à eliminação. Se você não vencer o Seattle Sounders. Diga, Eugênio. Já está fadado a eliminação antes de começar, porque tem Atlético de Madrid e PSG no grupo. É importante a gente saber pontuar essa diferenciação. E se não ganhar do time mais fraco do grupo, aí vai ter ido lá a passeio apenas, né? Então é o jogo para ganhar. É o jogo para ganhar. Os outros dois, a gente não imagina que vai ganhar. Vamos falar do Flamengo, que vai estrear contra o Esperance. Gostou da pronúncia, professor? Mais ou menos, né? Poderia repetir, por favor? Esperance. Da Tunísia. E aí, obviamente, um nome, né? Uma palavra francesa. Rival do Flamengo, conheço um pouco mais sobre o Esperance, não sei se está certa a pronúncia, principais títulos, 4 vezes Champions League, africana, né? 34 vezes campeão da Tunísia, 16 vezes campeão da Copa da Tunísia. Destaques, classificado como o melhor ranqueado elegível da Confederação Africana, vice-campeão da Champions League 23 e 24, quando foi derrotado, olha por quem? Pelo Al Ahly do Egito. Está sempre presente. Atual campeão da Liga da Copa Tunisiana na temporada 24. Da Liga e da Copa. Da Liga e da Copa. Boa. Temporada 24-25, 46 jogos com 75,4% de aproveitamento. Lembrando que o Flamengo é o único dos 4 brasileiros que ainda não está lá, viaja hoje, com Aerofly e tudo, viu, Eugênio? É isso. A torcida vai apoiar lá, apesar do frio, da chuva, a torcida do Flamengo sempre presente. O Esperance, eu já tive a oportunidade de ver um pouco do futebol do Esperance. É um time que, tecnicamente, não é tão bem dotado, diríamos, mas é um time de muita entrega física e muita aceleração. É contra-ataque, é bola comprida, ligação diretíssima com os homens de frente para tentar ganhar jogo, né, desse tipo de situação. O Flamengo é favorito. Claramente favorito contra o Esperance, mas vai ter que ralar, vai ter que correr, vai ter que jogar o seu futebol no mais alto nível, porque é um torneio mundial de clubes. Então, como a gente viu ali, é um clube dentro da Tunísia muito que se sobressai demais na temporada. Ganhou as 2 competições, né? Fez a... Como seria isso, professor? Não tem a tríplice coroa, mas é o quê? Doblete, né? Fez o doblete lá. Dobradinha. Inclusive agora, né? O último jogo foi a vitória na final da Copa. Já tinha terminado o campeonato, eles jogaram a reta final da Copa e o último jogo oficial deles foi 1-0, a vitória. E tem 2 jogadores brasileiros. Um deles que jogou no Vasco, o Ian Sassi. Joga com a 10, é o artilheiro do time, foi o artilheiro do time no campeonato tunisiano. Ele pode jogar como um meia por trás do centroavante ou jogar um pouco mais aberto pela direita. Tem essas variações. E tem um outro centroavante, fez 2 gols só, mas é ex-Vasco. Está do outro lado lá, no adversário do Flamengo no jogo de estreia. Lei do ex-rival. Mas o foco mesmo é com o Chelsea, né? Eu acho não, foco é no primeiro jogo, professor. Mas... Como vai pensar no Chelsea se tem o jogo antes? Não, mas... Na prática... Deixa o Chelsea para depois, é melhor. Sabe, La Ilusión está em Chelsea. Né? A ilusão de você confrontar com um grande time do futebol mundial, etc. e tal. Só que, vamos pensar na parte prática. Para classificar as oitavas de final, tem que ganhar os outros jogos. Ganhar do Esperance e ganhar do LAFC. Viu, professor? Não é um mau time também. LAFC não é... Esse é o óbvio, mas são humanos, né?
Claro que a cabeça Qual que a é o outro realidade time, é essa. além do Esperance e do O Chelsea? LAFC, Los Angeles Ah, é o Football LA. Club. é o outro Ganhando do americano. América do México, aquela disputa pela vaga que era do León. Mas é um bom time dentro do contexto da Major League Soccer. Acho que o Flamengo é superior tanto ao Esperance quanto ao LAFC, mas não é, assim, 3 pontos já garantidos, não. Tem que jogar o seu máximo. É que agora o seu E o povo Chelsea é pede ou você ir muda de lá novo? para desfrutar. Mas a grande disputa por vaga é com o Chelsea. A não ser que mas você faça a disputa bobagem. do Flamengo é pela segunda vaga. pô. E a questão... Eu acho muito difícil ganhar. O nível de futebol, a exigência é outra. Os dois vão passar. E na questão do grupo, tanto o Flamengo e acho que o cenário, ainda que times de categorias diferentes, os adversários, tanto o Flamengo como o Fluminense deram azar do timing. Porque tanto o Borussia Dortmund quanto o Chelsea tiveram uma arrancada na reta final da temporada. O Chelsea começou muito bem, ali em dezembro teve uma queda de inconsistência, até porque o time é muito novo, o técnico com ideias diferentes, o Enzo Maresca, que acabou de chegar, mas a arrancada na reta final da temporada foi muito positiva. Então acho que o momento que o Chelsea chega, e é a mesma coisa com o Fluminense e com o Borussia Dortmund. É a contramão do Porto em relação ao Palmeiras. E o Fluminense, pelo menos, tem a vantagem de ser um grupo de bola cantada. Você tem 2 ali para tirar. Mas em determinado momento, o Fluminense, olha, poderia até sonhar com... Ainda, lógico que pode, né? Com a liderança, mas de umas semanas para cá, acho que a coisa ficou mais difícil. Porque o Dortmund, depois que assumiu, até a gente estava mudando um pouco o assunto, evoluiu. E acho que é o caso do Chelsea. O Chelsea tem uma base muito forte de um time jovem que foi se montando. Então, a questão da continuidade do trabalho, né? Porque quando o Maresca chega, era completamente novo. E a resposta foi muito rápida. E acho que isso até chamou muita atenção muito cedo. E agora o time acabou se encontrando... Chelsea vem bem forte. Assim, acho que é até um time para sonhar e bem longe na disputa até de título do Mundial. Vamos falar do Borussia Dortmund, adversário do Fluminense. Temos informações na nossa tela. Como chegam os alemães para o Mundial? Pergunta a nossa tela. Números do Dortmund na temporada 24 e 25. E aí, galerinha, beleza? Pessoal, vamos ver aqui as notícias do Botafogo, então, né? Vamos falar sobre o Joaquim Correa, que é o novo reforço do Glorioso. Segundo o atacante, oscilações na inteligência tática. Conheça o Joaquim Correa, reforço do Botafogo, pessoal. A chegada de Joaquim Correa ao Botafogo é uma jogada interessante e, mesmo tempo, cercada de riscos. Exatamente o tipo de contratação que mostra como o clube está apostando alto nesse ano. Tecnicamente, o argentino tem muito a agregar: leitura de jogo, boa movimentação entre linhas, experiência internacional e um perfil tático que casa bem com a proposta do Renato Paiva. Porém, seu histórico na Inter de Milão levanta as dúvidas sobre sua consistência e confiança, 2 fatores que o clube brasileiro exige em altíssimo nível, especialmente em um time que vai disputar o Mundial. Agora, o ponto que chama a atenção é a gestão do Botafogo fora de campo. Ao mesmo tempo em que reforça o elenco com nomes como Arthur Cabral e Correa, o clube ainda lida com dívida milionária cobrada pela FIFA. No caso do Thiago Almada, uma condenação já foi emitida e o risco de sanções como o transfer ban é real. Isso cria um paradoxo, né? Um elenco montado para competir no topo global, mas sob pressão administrativa. Se por um lado o torcedor sonha, e com razão, em ver o Botafogo brilhar no cenário internacional, por outro lado, né, o clube precisa resolver urgentemente suas pendências para garantir sustentabilidade e evitar que conquistas dentro de campo sejam manchadas por falhas na gestão. O futebol moderno exige esse equilíbrio entre ousadia esportiva e responsabilidade financeira. A bola está com o Botafogo dentro e fora das 4 linhas, pessoal. Rapaz, como botafoguense, eu fico dividido. Por um lado, tô animado com a chegada do Joaquim Correa. O cara tem talento, rodagem, já jogou na Champions, Série A e se encaixa direitinho no esquema do Renato Paiva. Pode ser uma peça importante, ainda mais jogando com alguém como Arthur Cabral. Não é um matador, mas é inteligente e tem recurso técnico. Mas aí vem essa história do Thiago Almada, né, dessa dívida aí, e a cobrança da FIFA. Aí é que pega a gente, né, pessoal? A gente esperou, né, tanto tempo para ver o Botafogo grande de novo, ganhando Libertadores brasileiro, indo pro Mundial. E agora que estamos lá em cima,
não dá pra deixar essa parte financeira virar um calcanhar de Aquiles pro nosso glorioso, rapaziada. A torcida fez sua parte, né? Abraçou o projeto aí, acreditou no texto, mas agora é hora do clube também fazer a parte dela e resolver essas pendências. De que adianta montar um elenco forte se corremos risco de levar transfer ban ou ficar manchado por causa de dívidas mal resolvidas? Tem que ter cuidado, pessoal. O momento é histórico, mas precisa também de sustentabilidade. A gente quer continuidade, né? Quer um Botafogo alto, um Botafogo bom, um Botafogo competitivo, mas para isso temos que resolver essas situações fora de campo também. É isso aí, tamo junto, rapaziada.